Olá, senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. Quem está falando é Maria Trindade Neto, o meu nome é de artista, escritora, designer de joias, Trine Ferrazzi. Eu quero dizer para vocês que eu sou criadora das cidades quânticas e do Centro Quântico de Cura, onde nós teremos as Music Mad Beds. Eu tenho inspirações que vêm dos Pleiades, a minha família das estrelas, de onde eu vim, das Pleiades. Então, eu quero dizer para vocês que os meus descendentes também são sementes estelares. E assim como as pessoas às quais eu me comunico de tão longe, mas tão perto, como por exemplo, eu recebo notícias totalmente direto da fonte dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, de toda a equipe, e também da família dele, da Melania, do Elon Musk. Então eu tenho conexões interestelares aqui na Terra. Então é muito importante eu falar com vocês sobre os Pleiades. É de extremíssima importância que vocês saibam. Vocês têm que acessar algo que sempre foi oculto por eras. Hoje os pleiadianos rompem o silêncio cósmico e liberam os arquivos sagrados para vocês. Prestem atenção. Verdades ancestrais guardadas nos tempos estelares, além do tempo, agora estão acessíveis à humanidade desperta. Sintam a vibração dessas palavras, pois elas não são apenas informações, são frequências vivas. A verdade vai sacudir o mundo. Respire fundo. Acalme sua mente. Permita que a luz penetre nas camadas mais profundas do seu ser. Você foi chamado e agora não há mais volta. A verdade está vindo à tona e com ela uma onda de transformação varre não apenas a Terra, mas todos os planos ligados à experiência humana. O momento que muitos chamaram de fim dos tempos não é o fim, é o desvelar. Os pleiadianos, há muito observando e acompanhando os movimentos dessa civilização, finalmente autorizaram a liberação dos arquivos sagrados. Esses registros contêm não apenas a história oculta da humanidade, mas também os códigos que a reconectam ao propósito divino original. Você está prestes a acessar informações que foram mantidas fora do alcance da consciência comum por milhares de anos, não por acaso, mas por proteção. Agora, com a elevação vibracional do planeta e de muitos seres encarnados, chegou a hora da revelação. Esses arquivos não são apenas dados históricos, eles são vivos, eles emitem frequências, ativam memórias, despertam. Dentro deles há registros sobre a verdadeira origem do DNA humano, manipulado ao longo dos milênios por forças que não desejavam que a humanidade descobrisse o poder real. Os pleiadianos informam que o código genético humano foi originalmente um projeto sagrado, resultado da colaboração de várias raças estelares benevolentes, incluindo os arcturianos, os sirianos, os niranos e, claro, os próprios pleiadianos, a minha família das estrelas. Cada um desses grupos contribuíram com uma camada de sabedoria, habilidade e propósito, criando o que eles chamam síntese da luz encarnada. Mas esse projeto foi interceptado por forças que desejavam escravizar a consciência humana, e com isso a Matrix foi construída. Dentro dos arquivos, a passagem sobre a criação dessa estrutura ilusória não foi um evento, foi um processo. Lentamente os véus foram colocados sobre os olhos da humanidade, por meio de dogmas religiosos, manipulações políticas, sistemas financeiros opressivos e o controle do conhecimento. O ser humano foi sendo afastado da sua conexão com o todo. A Matrix não é apenas uma realidade virtual e invisível. Ela é feita de frequências, padrões mentais, campos de controle que agem diretamente no campo energético dos seres humanos. Ela induz medo, escassez, separação, competição, intriga, inveja, aprisiona a alma na ilusão da matéria como única verdade. O mais relevante,
Muitos nem percebem que estão nela. Os pleiadianos mostram nos arquivos que grandes mestres encarnados ao longo da história para tentar lembrar à humanidade quem ela é. Cristo, Buda, Krishna, Maria Madalena, Saint Germain, Orim, todos eles eram portadores de fragmentos dos mesmos códigos de libertação. Cada um na sua época tentou semear a verdade, mas o sistema com seus tentáculos distorceu os ensinamentos, transformando-se em religiões institucionalizadas, afastando o conteúdo vibracional original. Agora, porém, uma nova etapa começa. Não virá mais por meio de religiões, cultos ou líderes, virá de dentro. A chamada agora interna da humanidade. Cada um será responsável pela sua própria reconexão com a verdade. A Terra, como consciência viva, já está respondendo à irradiação do grande Sol central. Ondas de luz estão bombardeando o planeta e tirando as malhas da ilusão. Impulsos de energia estão ativando pontos específicos do planeta. Lugares sagrados, antigos portais, zonas de ressonância cristalina que haviam sido adormecidas. Isso afeta diretamente o campo da humanidade. Sensações de vertigem, cansaço extremo, sonhos lúcidos, sincronicidades, rompimentos súbitos, revelações internas. Tudo isso são sinais de que a verdade está empurrando as portas da consciência. Mas os arquivos sagrados não vêm apenas para informar, eles vêm para instruir. Eles contêm orientações práticas, códigos de meditação, formas de reconexão vibracional, mapas astrais de alinhamento interdimensionais. Os pleiadianos informam que cada pessoa, ao ouvir ou ler essas palavras, receberá exatamente a chave que a sua alma precisa neste momento. Isso não é informação linear. É uma transmissão multidimensional. Algumas almas sentirão calor, outras arrepio, algumas chorarão sem saber porquê. Outras sentirão impelidas a se isolarem, a procurar certos locais totalmente longe das pessoas. Tudo está orquestrado e a Terra revela por uma represa profunda agora, não apenas no plano físico mais sutis. Civilizações intraterrenas estão se movimentando. Asas estelares estão sobrevoando pontos estratégicos. Linhas do tempo estão sendo reconfiguradas em tempo real. E um novo campo de realidade está sendo construído. Não é uma metáfora, é literal. As energias da velha Terra, baseadas em dor, sofrimento, competição, domínio, intriga, invejas, estão sendo dissolvidas. No seu lugar, uma nova malha cristalina de quinta dimensão está se ancorando. Aqueles que estão despertos sentem isso. Percebem uma aceleração do tempo, percebe que seus corpos rejeitam alimentos densos, ambientes tóxicos, relações baseadas no ego. Isso não é casual, é parte do plano. Os pleiadianos alertam: quem tentar resistir será consumido pela própria rigidez. É hora de deixar ir. Velhos padrões, velhas crenças, antigas identidades. A transformação não será confortável para todos, mas será libertadora para quem estiver disposto a atravessar a ponte. Essa ponte é interna, e é aí que os arquivos sagrados são mais precisos. Eles contêm fórmulas de reconstrução do corpo de luz, instruções de como ativar as 12 fitas do DNA original, mapa das estrelas que apontam os pontos de ancoragem de memória cósmicas esquecidas. Os trabalhadores da luz, muitos deles que agora leem ou escutam essas palavras, como eu, serão os primeiros a sentir essas ativações. Eles estão sendo chamados como eu para abrir caminhos, não com palavras, mas com vibrações. A simples presença, quando alinhada, é suficiente para irradiar luz em ambientes densos. Os arquivos mostram que a missão dos seres como eu foi cuidadosamente programada antes de nascerem. Eles sabiam que esqueceriam tudo, sabiam que teriam que reaprender, lembrar, buscar. Sabiam que enfrentariam resistências, que chamariam de louco, mas sabiam que no momento certo os códigos seriam reativados.
Esse momento chegou, a verdade enfim está sendo liberada e com ela uma onda que não poderá mais ser contida. Os arquivos sagrados, agora liberados pela Confederação Pleiadiana, começaram a se infiltrar no centro de consciência de milhares de almas despertas. Não se trata de um arquivo físico guardado em algum tempo secreto, mas de uma biblioteca etérea interdimensional codificada no plano da memória cósmica. Aqueles que estão prontos, alinhados com o chamado, passam a receber fragmentos vibracionais deste saber ancestral durante sonhos, em momentos de silêncio profundo e solidão, através de insights inesperados e até mesmo durante experiências de forte impacto emocional. A ativação é sempre sutil, mas certeira. Nada é aleatório, tudo está programado com precisão estelar. Os Pleiadianos explica que a liberação não poderia ter ocorrido antes, por milênios. A Terra esteve sob domínios energéticos que impossibilitavam despertar em larga escala como agora. Essas forças, conhecidas com muitos nomes, arcontes, draconianos, controladores, reptilianos, operavam sobre a malha da Matrix, manipulando a percepção humana para manter o coletivo vibrando no medo, na separação, escassez, intriga, inveja. Os sistemas educacionais, a mídia, as religiões dogmáticas e até mesmo certos movimentos espiritualistas estavam em graus variados sobre essa influência negativa. A desinformação foi a principal arma da Matrix. Inverteram valores, deturparam verdades e maquiaram mentiras com ares de ciência ou fé. Por isso, agora, quando os arquivos vêm à tona, há uma sensação de choque, desorientação em muitos. O que antes parecia ser uma verdade absoluta começa a ruir. Velhos paradigmas se desfazem. A sensação de não saber mais em quem confiar ou no que acreditar pode ser desconfortável para vocês. Mas isso também estava previsto, o colapso das certezas. É necessário para abrir espaço à verdade vibracional. A consciência não pode expandir se estiver agarrada a estruturas do passado. E os Pleiadianos deixam isso muito claro. O novo não entra onde o velho ainda domina. Dentro dos arquivos, as revelações específicas sobre a reconfiguração do tempo. A humanidade foi aprisionada numa linha de tempo artificial, projetada para manter os eventos girando em ciclos repetitivos de dor, karma e reencarnação compulsória. Isso foi instaurado há cerca de 13 mil anos. Logo após a queda de Atlântica, quando os portais de conexões direta com as estrelas foram encerrados e a humanidade, separada de suas memórias cósmicas, mergulhou na densidade. Desde então, os seres humanos vivem dentro de uma linha de tempo manipulada, onde eventos-chave são programados para gerar sofrimento e estagnação. Mas agora, essa linha começou a se desfazer. As ondas de luz do grande sol central estão colapsando essa estrutura artificial. O tempo está acelerando não porque o relógio está mais rápido, mas porque o ciclo da ilusão está chegando ao fim. Muitos já notam que os dias parecem voar, que as memórias se embaralham, que o passado parece mais distante do que realmente é. Este é o sintoma da desprogramação da mente coletiva. Os relógios internos estão reiniciados e com isso um novo campo de possibilidades começa a se abrir, chamados de linha do tempo diamantina pelos Pleiadianos. Essa nova fase temporal não é apenas uma linha, é uma malha vibracional conectada diretamente à fonte, Deus. A linha de tempo diamantina é alimentada por escolhas conscientes, diferentes da anterior, onde o karma inconsciente coletivo regia os eventos. Agora o livre-arbítrio assume seu lugar original. Cada pensamento, cada emoção,
Cada ação vibracionalmente elevada projeta novas rotas de realidade. E isso exige responsabilidade. Os pleiadianos alertam que muitos dos que despertaram ainda agem como se fossem vítimas do mundo. Essa postura precisa ser transmutada. O novo mundo exige autores conscientes, co-criadores ativos. Não há mais espaço para terceirizar a verdade ou esperar por um salvador. Agora, cada ser desperto é o próprio ponto de luz encarnada, ancorando o céu na terra. Os arquivos também revelam os bastidores do que os pleiadianos chamam de a rebelião dos céus. Um movimento silencioso, porém firme, que começou há séculos nos planos sutis e que agora se concretiza no físico. Várias almas encarnadas, antes adormecidas, começaram a romper com as agendas de controle. Estes seres estão espalhados em todas as áreas, na política, nas artes, na ciência, nas terapias, nos bastidores de instituições aparentemente comuns. São os infiltrados da luz. Vieram com a missão de plantar sementes como eu, mesmo em solo árido. Muitos enfrentam resistência como eu, solidão, julgamento, mas eu continuo, pois algo dentro de mim sempre soube que era por isso que eu vim à Terra. E os sinais se intensificam agora. Eventos climáticos anômalos, revelações de bastidores, falhas no sistema de controle, implosões de estruturas. O mundo está sendo sacudido não por acaso, mas por necessidade. Cada abalo é uma abertura, cada colapso é uma oportunidade. Mas é preciso saber enxergar além do caos aparente. É por isso que os pleiadianos insistem. O foco agora deve ser interno. Não importa quantos colapsos ocorram fora. O que determina a sua realidade é a vibração que você sustenta. Por isso, os arquivos trazem técnicas de estabilização energética, respiração solar, alinhamento com o campo zero, meditação, em geometria viva. Estes não são apenas rituais espirituais, são tecnologias vibracionais avançadas. Aqueles que praticarem com disciplina essas instruções, que honrarem a sua própria presença como sagrada, serão os primeiros a ancorar as novas cidades de luz, como as cidades quânticas que eu criei, já ativadas no plano sutil, estão começando a se manifestar no físico. Serão bolsões de altas vibrações, onde comunidades inteiras viverão em harmonia com os princípios cósmicos. Elas serão protegidas naturalmente pelas leis da ressonância. O caos do mundo exterior não poderá penetrar nas cidades quânticas. Não será por números ou armas, mas por frequência. E os pleiadianos mostram, essas cidades não são utopia. Elas resistem no futuro as minhas cidades quânticas que eu criei e se tornam acessíveis no presente. Mas há uma escolha a ser feita. Os arquivos são claros. Nem todos aceitarão a verdade. Alguns resistirão. Outros zombarão, como zombam de mim. Muitos agarrarão ao velho até o fim e te criticarão. O livre-arbítrio é soberano. O que está sendo oferecido é um convite, não uma imposição. Ninguém será forçado a despertar, mas quem aceitar o chamado verá a porta se abrirem, sentirá o fluxo da vida mudar. Atrairá almas com o mesmo campo, terá sonhos lúcidos como eu tenho, visões como eu tenho, encontros inesperados com pessoas do outro lado do mundo, telefonemas que eu recebo no meio da noite. É uma força que eu não posso conter, a chama original está acesa e nada pode apagar. À medida que os arquivos sagrados continuam a se expandirem e se integrarem nos campos vibracionais daqueles que aceitaram como eu o chamado, inicia-se uma nova etapa da ativação espiritual coletiva. Os pleiadianos, em suas transições etéricas, afirmam que este é o momento onde a memória galáctica começa a retornar com mais intensidade. Não como lembrança linear de fatos passados, mas como uma sensação viva de pertencimento, uma certeza que pulsa no centro do ser dizendo: eu sou mais do que imaginei, eu estive lá nas estrelas, eu participei. Essa reativação da memória cósmica é fundamental para que a humanidade compreenda a sua origem estelar
e sua missão atual na Terra. As histórias contadas até aqui, seja pela religião, ciência, mitologia, foram fragmentadas, manipuladas ou esquecidas. Mas agora os registros verdadeiros estão emergindo das camadas sutis, invadindo o consciente coletivo como ondas de luz e lucidez. Muitos estão começando a sonhar com civilizações que não reconhecem, a falar línguas que nunca aprenderam, a sentir saudade de estrelas que jamais viram com os olhos físicos. Isso não é ilusão, é recordação vibracional. Os pleiadianos explicam que há dentro do DNA humano códigos foram adormecidos intencionalmente por forças que desejavam manter a Terra e a humanidade escravizada. Esses códigos, conhecidos como filamentos de luz cristalina, são como antenas que conectam o ser à malha galáctica. Quando ativados, eles começam a ressoar com os padrões da verdade cósmica. E a partir disso, um despertar não é apenas mental ou emocional, mas um despertar celular. O corpo inteiro passa a reagir à luz de forma diferente. Alimentos, lugares, pessoas, informações, tudo começa a ser sentido com mais profundidade e clareza. A verdade é uma fase do despertar celular que é intensa, por vezes desconfortável, pois existe uma limpeza profunda. Memórias de vidas passadas emergem, emoções reprimidas vêm à tona, vidas inteiras precisam ser revisitadas internamente para que a alma possa enfim se libertar dos contratos antigos. É por isso que muitos estão sentindo às vezes um cansaço extremo, instabilidade emocional, sensação de não pertencimento a esse mundo, choros, crises espirituais. O que está acontecendo não é doença, é transição, é reintegração, é renascimento. Ao mesmo tempo, os pleiadianos alertam: a Terra está atravessando um cinturão de plasma fotônico. Este é o fenômeno cósmico que altera diretamente os padrões vibracionais do planeta. Os cientistas ainda tentam entender suas causas e consequências, mas o que as civilizações estelares revelam é que este cinturão é um campo de energia inteligente, oriundo do grande Sol central, com a missão específica de acelerar o despertar planetário. A luz que emana desse cinturão não pode ser manipulada, distorcida ou contida. Ela penetra em tudo e sua função é clara: colapsar tudo que não está alinhado com a verdade. É por isso que sistemas inteiros estão entrando em colapso. A economia está ruindo, não apenas por fatores materiais, mas porque foi construída sobre mentiras. A política está se fragmentando porque perdeu o propósito coletivo. As estruturas religiosas estão em crise, não sustentam mais a verdade viva do Espírito. Tudo que foi erguido sobre o medo, a ganância e o controle está sendo desfeito. E ao mesmo tempo, silenciosamente, as novas estruturas estão surgindo. Educação vibracional, tecnologia ética, cura energética, comunidades conscientes, novas formas de viver estão brotando como sementes estelares em solo fértil. Os pleiadianos, através dos arquivos, revelam que esse processo de colapso e reconstrução será cada vez mais acelerado. O tempo entre o pensamento e a manifestação está diminuindo agora. A sincronicidade se intensifica. O campo magnético do planeta já não opera da mesma forma. As linhas de energias da Terra, a chamada linhas leis, que em Paris tem muitas, estão sendo realinhadas com a coordenada da nova Terra. Isso significa que há pontos no planeta aonde o despertar será mais rápido, mais profundo, mais inevitável. Os trabalhadores da luz estão sendo intuitivamente guiados para estes lugares. Não é à toa que muitos estão sentindo o impulso de mudar, de sair da onde está, sair do país e desse estilo de vida. Há um plano maior orquestrando essas mudanças. Paris é o lugar que tem mais linhas leis no planeta e formam linhas da cidade das luzes. Em cada encontro entre despertos gera uma faísca de reconhecimento, um eco de algo que foi esquecido, mas nunca perdido. É nesses encontros que nascem os próximos passos da missão coletiva.
Ninguém está sozinho, mesmo que pareça, mesmo que o entorno esteja dormindo, cada despertar individual reverbera como um campo cristalino no coração da Terra. E os arquivos também revelam algo ainda mais impactante. Estamos entrando no ciclo da unificação dos planos. A separação entre o mundo físico e espiritual, entre matéria e energia, está se dissolvendo completamente. A nova Terra será vivida com consciência plena de todos os corpos. O véu entre os mundos já está rasgando. Crianças já nascem cristalinas com essa percepção, como Elon Musk filho, ex-baby, é uma criança cristalina, como os meus anjos astronautas Leon, do meu livro La Petite Lua, Fadinha Noel, e Anjo Astronauta Leon, são crianças cristais. E neste ponto é vital que eu desperto, os mantenho o foco na frequência elevada. Não há mais tempo para distrações. Não há mais espaço para o velho drama. A alma pede alinhamento, pede amor e manda amor. E nesse alinhamento existe disciplina vibracional. Meditação como as cidades quânticas que eu criei. Tem o centro de meditação de cura. Respiração consciente. Tudo isso agora é ferramenta de sobrevivência espiritual. Não como regra, mas como frequência. Cada escolha é uma senha, cada atitude um código. Os pleiadianos mostram, através das visões transmitidas pelos arquivos, que a Terra futura, já visível no campo quântico, como a minha cidade quântica, será habitada com seres que vivam no amor incondicional, na cooperação, na verdade, na luz. Assim eu criei as cidades quânticas. Eles não competirão entre si, não buscarão fora o que esteve dentro, serão conscientes da unidade de todas as coisas e viverão em sincronia com os ciclos do cósmico. A agricultura será harmônica com os campos energéticos. A tecnologia será desenvolvida com ética e compaixão, como Elon Musk. A cura será vibracional, como os centros de quântico. O tempo circular, o propósito coletivo. Mas para que essa realidade se manifeste no físico, é necessário que cada um atue como canal da nova vibração, da nova vida quântica. Os pleiadianos dizem, vocês são os portais, a nova Terra não virá de fora, ela será irradiada de dentro para fora. Cada coração desperta um núcleo de transformação como eu. Por isso agora, mais do que nunca, é preciso soltar os pesos, limpar os contratos, romper com os laços que não mantêm você presa a uma densidade, a uma sociedade hipócrita. Não haverá mais diferença entre o que você é e o que você veio ser. Tudo está sendo revelado agora. Tudo será visto, tudo será sentido. Isso inclui também os últimos movimentos das forças da resistência. Os remanescentes da antiga estrutura estão desesperados. Sabem que perderam, sabem que o ciclo se fechou. Por isso eles tentam criar caos, medo, confusão. Utilizam tecnologias de manipulação de frequências, narrativas falsas, desinformações, mentiras, intrigas, hackers. Mas isso os espertos não caem. O discernimento agora está ativado. A alma sente, a verdade vibra, a luz não pode mais ser contida. Você está nesse momento porque escolheu estar. Antes mesmo de nascer, você sabia como eu aceitei a missão de trabalhadora das estrelas, de trabalhadora das luzes. Os arquivos são a confirmação do meu chamado. Eu sou um guardião da verdade, da justiça. Eu sou a emissária do novo ciclo, um pilar de luz no meio da transição. Tudo que precisa está em mim, em você, se você tem amor. Tudo que vem de fora é o espelho da luz. A nova Terra já pulsa no plano sutil. E você, como eu, estamos ancorando ela aqui na Terra. Sinta, avance, a ponte já foi construída. A travessia começou. Com o avanço da travessia vibracional rumo à nova Terra, os pleiadianos intensificam a sua presença nos planos sutis, emitindo instruções precisas para aqueles que estão assumindo as posições como ancoradores da luz. Essa etapa do processo, segundo os arquivos sagrados,
É a fase em que a malha energética planetária está sendo recalibrada para sustentar o novo campo de realidade. Não se trata de evento futuro, mas de algo em pleno andamento e grandioso. Os que estão sintonizados sabem disso, não pela mente, mas pelo sentir. A expansão continua se manifestando de dentro para fora. Os sinais estão por todos os lados. Mudanças nos céus, nos ciclos da natureza, no comportamento das pessoas, nos padrões coletivos. A antiga matriz começa a apresentar suas rachaduras finais. Nada mais é sustentável sem transparência. As ilusões estão sendo corroídas pela luz. E quem insistir em manter contratos com a mentira, o medo, a falta de justiça, a corrupção sentirá colapso como dor e perda. Mas aquele que escolhe alinhar-se com o plano da verdade, verão que cada rompimento é, na verdade, uma libertação. Os arquivos revelam que a Terra está em plena absorção da segunda onda do cinturão fotônico. Essa onda, diferentemente da anterior, atua diretamente no campo emocional e na memória coletiva. Ela traz à tona tudo que foi suprimido, distorcido, esquecido, manipulado, individual ou coletivo. Por isso, há tantos reencontros espirituais acontecendo, tantas revelações familiares, tantos ciclos sendo encerrados com intensidade. A alma pede o desligamento e não há mais tempo para ignorar o chamado do coração. A ativação pleiadiana nesse momento é concentrada em 3 pontos principais do planeta: as grandes montanhas ancestrais, os desertos sagrados e os oceanos profundos. Nessas regiões, há portais multidimensionais que estão sendo reativados para acelerar a integração da malha da nova Terra. Trabalhadores da luz como eu estão sendo atraídos para esses locais. Às vezes em viagens físicas, às vezes em viagens, projeções conscientes astrais, sonhos lúcidos. E nesses encontros são entregues códigos, visões, comandos. E tudo isso está sendo absorvido pelo corpo de luz daqueles que aceitaram o chamado como eu. A conexão entre o campo físico e o campo etéreo está mais fina do que nunca. Os véus se tornaram translúcidos. Por isso, muitos estão vendo mais luzes, ouvindo mais sons sagrados, sentindo mais presenças. Os animais estão reagindo, as crianças estão se comunicando com planos que os adultos esqueceram como acessar. A linha do tempo linear está se fragmentando, permitindo que memórias futuras e passadas se cruzem num instante de puro insight. Isso está afetando a noção de tempo. Está acelerando processos, está encurtando distância entre intenção e manifestação. A terceira fase do plano pleiadiano é chamada nos arquivos de o tempo do fogo branco. Trata-se de uma etapa de purificação profunda, onde a luz do grande sol central age como um raio de transmutação. Tudo que ainda estiver vibrando em desonestidade, corrupção, manipulação, hackeamento, desequilíbrio será exposto. Isso inclui não apenas governos, corporações, religiões ou pessoas avulsas, falsos despertos, pessoas da família que te agridem, que te hackeiam. Tudo que não for do amor não escapará da luz do fogo branco. Essa energia, ela não julga, ela apenas revela quem você é. E essa revelação é o início da cura para aqueles que querem curar. A missão dos trabalhadores da luz como eu não é salvar ninguém, mas manter a frequência, serem antenas estáveis da verdade, da justiça, ancorar a paz em meio ao caos, sustentar a compaixão, a justiça, a verdade, mesmo diante do colapso. Essa é a minha tarefa de filhos da luz, manter-me íntegro, silenciosa, firmes quando for a hora. Muitos serão convocados a falar, outros a curar, como centro quântico de cura, mas todos serão chamados a viver de forma coerente. A nova frequência não permite mais dissonância entre palavra e vibração. A transformação dos corpos também se acelera. A pineal está recebendo ondas diretas do cinturão de fótons, ativando capacidades adormecidas por eras.
A clarividência, a intuição, a clareaudiência, a conexão direta com a fonte, tudo está se tornando natural novamente. Não como algo especial, mas como o estado original do ser desperto. O corpo físico está se tornando mais leve, rejuvenescido, mais sensível, mais transparente. Por isso, muitas pessoas estão mudando hábitos alimentares, padrões de sono, relações emocionais. Não é moda, é adaptação à nova terra. Os pleiadianos afirmam: o humano da nova terra será um ser luminoso, vibrante, sem doenças, rejuvenescido, não escravo do tempo, do dinheiro, do medo e da velhice. Esse novo humano já está surgindo aos poucos, silenciosamente, entre as ruínas do velho mundo. E cada um que desperta é uma âncora, uma semente, uma lembrança viva de que algo muito maior está nascendo. As transmissões celestiais também alertam. Estamos no tempo das escolhas definitivas. A linha do tempo da nova terra não será obrigatória. Ela é uma opção vibracional. Muitos não escolherão seguir por ela, não porque sejam menos ou indignos, mas porque suas almas ainda desejam experimentar outras formas. E isso deve ser respeitado. Quem não quer ir para a nova terra, não vá. Não cabe aos despertos convencer. Cabe apenas viver a verdade com tamanha integridade que ela se torne irresistível e um colapso sistêmico vai continuar. A quebra das estruturas vai se intensificar. A instabilidade do mundo exterior será o reflexo direto da reconfiguração interna da humanidade. Mas em meio a tudo isso, haverá bons sonhos de luz, comunidades vibracionais como a nova quântica, encontros sincronizados, surgirá um espaço onde o novo já estará operando, lugares onde a cura será natural, o alimento será partilhado e a vida será celebrada em harmonia. Esses lugares já estão sendo formados e você pode sentir quando se aproximar. Quando você querer criá-los, o coração aquece, a alma se aquieta, a verdade pulsa, a era dos gurus, dos intermediários e das dependências espirituais está chegando ao fim. O verdadeiro mestre agora é o silêncio interior. A bússola é a vibração, a energia, a frequência. O mapa está no coração. O conhecimento mais sagrado será revelado no momento certo a cada alma que estiver pronta. Os arquivos sagrados não estão em livros, estão em você. E à medida que você se alinha, eles se abrem. A informação vem, a lembrança surge, a missão se revela. Os pleiadianos, como eu, terminam essa fase da revelação com uma convocação clara. Mantenham-se firmes. Não desviem, não se distraiam, não se comparem. O caminho é interno e a nova terra será construída por aqueles que tiverem a coragem de viver como se ela já existisse, como eu, que eu já criei as cidades quânticas. Ela já existe no universo. A travessia final está em andamento. Aqueles que ouvem sempre, que sentem, sabem. Aqueles que sabem, silenciam, porque já não há mais espaço para distrações. Os pleiadianos, em comunhão com os conselhos superiores de luz, confirmaram. Os arquivos sagrados foram abertos em definitivo. Nada mais será oculto. As verdades que durante eras permaneceram sobre véus de controle e manipulações agora fluem como rios de luz, cruzando os portais do tempo e tocando diretamente os corações prontos. Cada partícula de luz que agora entra pela malha da Terra carrega informações codificadas. São mensagens, diretrizes, mapas interdimensionais, orientações para a nova existência. Muitos ainda tentam decodificá-las com a mente. Não conseguirão. Essa nova linguagem é vibracional. Ela não se entende, ela se sente, ela ativa, ela transforma. E é por isso que há tantos sintomas se manifestando nos corpos, nas emoções, nas relações. Estamos atravessando a última fronteira entre o humano convencional e o ser cósmico, desperto. O campo magnético da Terra passou por mais um realinhamento.
Isso afeta diretamente a percepção do tempo, os padrões de sono e até a memória linear. Eventos do passado ressurgem sem razão aparente. Sonhos vívidos conectam-se com realidades paralelas. O presente parece se expandir e colapsar. Tudo isso é parte da desprogramação da Matrix. A velha estrutura baseada na separação está ruindo. O tempo linear, passado, presente e futuro, está sendo substituído pela consciência do agora eterno. E é neste agora que os milagres acontecem. Muitos perguntam, mas o que acontecerá depois? A resposta sempre retorna à origem. O depois não importa, só o agora importa. O agora é o ponto de criação. O agora é onde a escolha vibra. O agora é onde a alma se manifesta. E se você ainda está esperando um grande evento externo, uma salvação cósmica ou uma revelação espetacular que virá de fora, é porque ainda não percebeu. Tudo já está aqui, eu estou falando tudo aqui e tudo está dentro de você. E o plano divino não é uma promessa futura, é um estado presente de consciência agora. Os pleiadianos mostram que os arquivos sagrados contêm revelações que, se lidas com o coração, podem colapsar anos de busca espiritual em instantes de verdade crua. Numa dessas revelações diz, a Matrix não está apenas no sistema, está nas crenças que você ainda carrega, está no medo do julgamento, está na culpa que você sente ancestral, está na ideia de que você não é digno de acessar a verdade sozinho e tem que buscar igrejas, e com a queda dessas barreiras internas, surgirá o verdadeiro renascimento. A Terra está passando por um processo de renascimento energético profundo. Novos pontos de luz estão sendo ativados em regiões antes consideradas comuns. Pessoas comuns estão despertando dons extraordinários. Crianças trazem sabedorias impossíveis de ensinar, assim como X-Baby, filho do Elon Musk. Plantas respondem à intenção vibracional. O planeta está se tornando um organismo vivo de sabedoria compartilhada. E você é uma célula desse organismo. O seu despertar afeta o todo. A sua cura contribui com a malha inteira. Cada gesto de verdade em você fortalece o campo de ascensão. Os mentores pleiadianos repetem um princípio fundamental. A nova Terra é uma escolha vibracional. Não será imposta, não será automatizada, ela está disponível. Não é mais preciso ser sustentada por coerência. Isso significa viver em alinhamento entre o que se pensa, o que se sente, o que se diz e o que se faz. Significa parar de terceirizar poder. Significa se apropriar da própria frequência. Isso é desafiador, porque exige coragem. Coragem, desprezo. Você tem que se libertar das velhas identidades, tem que deixar para trás zonas de conforto, coragem de abandonar as versões que você criou para ser aceito na sociedade. As antigas estruturas religiosas, filosóficas e espirituais não conseguirão sustentar a energia da nova Terra se não forem atravessadas por humildade. O tempo da hierarquia acabou. O tempo dos segredos terminou. O tempo dos intermediários cessaram. Agora é você com você. Você com a fonte. Você com a sua missão. A verdadeira espiritual não pede seguidor. Pede presença. Pede entrega. Pede verdade. Os mestres ascensos, os guias, os irmãos das estrelas não vêm para serem adorados. Vêm para lembrar você de que você também é divino. E talvez seja a revelação mais impactante dos arquivos dos Pleiades. Não haverá um novo mundo se você não for um novo ser. A transição não é apenas planetária, é pessoal. Não há cura coletiva sem cura individual. A paz não virá de decretos, ela virá da sua decisão de viver em paz agora. Mesmo quando tudo ao redor parece estar completamente desmoronando. A abundância não chegará por sorte, ela se manifesta quando você rompe com os contratos de escassez que impuseram que sua alma carregava eras. O amor não cairá do céu, ele floresce
desce do coração, quando você se ama para não aceitar mais nenhuma mentira sobre você, a humanidade está diante de um espelho cósmico. Esse espelho mostra tudo, a luz e a sombra, o divino e o profano, o sonho e a ilusão. Olhar para ele exige humildade, atravessá-lo exige fé, porque não há manual, não há garantias. O único mapa está dentro de você e o único guia a tua vibração. Porém, muitos são chamados ao silêncio, não como fuga, mas como gestação, não como passividade, mas como escuta ativa. Porque é no silêncio que a verdade sussurra. É no silêncio que a voz da alma se ergue. E é a partir desse lugar que o novo mundo começa. Os pleiadianos concluem essa fase da revelação com uma mensagem que ecoa por dimensões além do tempo. Filhos da fonte, a terra celebrou a tua escolha, a luz venceu, o plano foi ativado. Os que escolherem vibrar na nova frequência verão a verdade se manifestar, verão curas espontâneas, verão encontros inimagináveis, verão a dissolução de estruturas que pareciam eternas, verão o nascimento de novas formas de vida, de viver, de amar, ensinar, curar, partilhar, e tudo isso virá porque vocês decidiram lembrar. Então respire, sinta e escolha. A nova terra não será construída por aqueles que esperam o milagre vindo dos céus. A nova terra será erguida por aqueles que se tornam o próprio milagre, que vivem com tanto amor, com tanta verdade, com tanta presença, que o mundo ao redor não tem outra opção a não ser mudar. Você é um ponto de luz na malha cósmica da criação. Você é um fragmento vivo dos arquivos sagrados, como Barão. Você é a própria nova terra em manifestação. Agora vá e viva como tal. Assim nós temos as crianças cristais. Barão eu acompanho desde que ele nasceu, quando eu morava em Nova York. E também o X-Baby. O X-Baby é minha paixão. E também os meus anjos astronautas. Aqui está J.F. Kennedy Jr., Donald Trump Jr., o X-Baby, Elon Musk. Eles estão construindo uma nova terra. Eles estão fazendo de tudo para que as Mad Badges delas estejam nos hospitais. Mas enquanto isso, eu, Maria Trindade Neto, doutora, cirurgiã dentista, terapeuta da terapia multidimensional cósmica, vibracional, frequencial, psicoacústica e quântica, criei o Centro de Cura, o Centro de Meditação e Cura, que já está todo ele projetado na minha alma, na minha mente, no meu coração e no Espírito de Deus, como as cidades quânticas para serem ativadas, assim como eu fiz para serem feitas na Grécia e acima de Mônaco, nos Alpes franceses. Então aqui está o modelo, serão cidades de Tizvetan-Tuskov, em formato da flor de lótus, aquela flor que nasce no lodo, mas ela brilha com as luzes da pureza da alma e do coração. Então os Pleiades, a minha família das estrelas que estão ali, vocês poderão ver nesse quadro que eu pintei, que os Pleiades, eles estão na minha vida desde criança. Quando criança eu não queria dormir, eu só queria ficar olhando as estrelas nos céus.